Shalom Hashem, que o Sol Aleph, neste 18 de setembro de 2022, segunda-feira, queremos fazer um estudo, com a graça de Deus, sobre a segunda epístola de Tessalonicenses. Fazer um estudo multitemático, analisando a mensagem, o objetivo, o assunto da carta de 2 Tessalonicenses do apóstolo Paulo. Façamos uma oração, Senhor Deus, abençoa nossa leitura, entendimento, prepara nosso coração dos ouvintes para ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Fala, Nami, por que tu me olha desse jeito? Tu tá esperando? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai. Então, Paulo estava em Atenas, e recebeu Timóteo. Ele tinha evangelizado em Tessalônica, mas ele saiu devido a perseguições e foi para Atenas. E de lá enviou Timóteo para saber como tinha resistido a igreja de Tessalônica a perseguições dos seus cidadãos. Aí Paulo endereça essa segunda carta. O que nós vemos nessa carta, Paulo se refere em detalhes ao mistério da iniquidade, verso 7, capítulo 2. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora existe, até que do caminho seja tirado. E ele fala também do evento da vinda do Senhor, capítulo 2, verso 1. Ora, suplicamos os irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, a nossa reunião com Cristo, a vinda de Cristo é a nossa reunião com Cristo. E também o assunto de juízo para o mundo, que é a manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo é um juízo para o mundo que não amou a verdade. Capítulo 2, verso 12. Para que sejam condenados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Por isso, Deus, o surpreendente é que esse mistério da iniquidade é enviado com força e ilusão pelo próprio Deus. Como ele enviou Satanás para provar Jó, Deus enviará o mistério da iniquidade para provar a humanidade, para que creia numa mentira. Mas aqueles que crerem a verdade não serão enganados por esse mistério de ilusão, de engano, de mentira e de prazer nas injustiças, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na injustiça. E esse ministério da iniquidade será com a eficácia de Satanás, poder, sinais, prodígios de mentira. Ou você pode também entender prodígios de ilusão, porque Deus lhes enviará forte ilusão. Então você vê a internet, os filmes, a televisão, o rádio, prodígios de ilusão. O esporte, as diversões, os vícios, as orgias, etc. Todos esses que amarem essa injustiça, tiverem prazer, a glutonaria, a gula, junto com a avareza, o amor ao dinheiro, todos os vícios capitais, aqueles principais, pecados cardeais também, que é do eixo da iniquidade, desse mistério da iniquidade, estará sendo operado nesta geração que antecede a manifestação do Espírito. Porém, há um que o impede, há um que o detém, verso 6, capítulo 2. E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Então mesmo a verdade detém esse império da iniquidade. A igreja, portanto, da verdade, coluna e firmamento da verdade,
através do poder que vem do Espírito Santo desde o Pentecostes, ela impede esta revelação do anticristo. Este anticristo virá com o espírito que se levanta contra tudo que se chama Deus. Esses espíritos ateístas, agnósticos e de falsas religiões que se levantam contra o Deus verdadeiro e a verdade, o Deus da verdade, que já estão em operação. E tudo que se adora, ou seja, aqueles valores pessoais, individuais, a família, ele será contra a qualquer afeição, senão a ele mesmo. Aquele estado absoluto, como vemos na Coreia do Norte, como vemos na China, aquele partido absoluto, dono da verdade, assim será a manifestação. Esses governos comunistas, ou com fundamentação, se não na teoria de Estado, na teoria de mitos religiosos. Já está aí, isso aí chamada Grande Babilônia. Já está em operação. E Paulo recomenda à igreja que ninguém vos engane de maneira alguma. 2, 3. Então, a grande salvação e o grande recurso da salvação será a oração no Espírito Santo da verdade e a leitura e o estudo da verdade. Bom, esse prodígio de mentira, o mistério da iniquidade, será destruído por Deus. Ele será destruído com a vingança de Deus, verso 8, capítulo 1, dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Então, o não conhecer a Deus, o não se esforçar para entender a revelação cristã, da fé cristã, vai resultar na vingança de Deus. Porque nós vemos lá em Romanos, que Paulo diz que o homem é indesculpável diante da harmonia desse cosmos, desse mundo, dessa natureza. Ele é indesculpável por não buscar o conhecimento de Deus e não obedecer ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 8, capítulo 1. E por justiça, como Deus, também Paulo afirma em Romanos que Deus é justo, que Deus julgue o mundo, porque Ele é o Criador. Então, por justiça, Deus vai dar uma recompensa de juízo, tribulação aos que atribulam a igreja, os que querem a salvação. E a paciência e fé é os dois dons que resultam na salvação da alma. A graça, ela vem operar essa paciência. O amor de Deus que é derramado nos nossos corações nos faz suportar pela santificação e a convicção da verdade, as tribulações e as perseguições desse mistério da iniquidade. E devemos também a oração para que sejamos livres dos enganos, das ilusões deste mundo irracional e mau e guardemos a fé da verdade. No verso 2, a fé é contraposta à irracionalidade e aos maus. E também no capítulo que é algo justo e racional. Como é de razão, verso 3, porque a vossa fé cresce muito. Devemos dar graças a Deus por vós sempre, irmãos, como é de razão. Então nós podemos ver nesse verso 3, 2, que Paulo está definindo a fé como o entendimento e a sabedoria, a ciência racional da verdade e da bondade em Cristo Jesus. E devemos ser fiéis, mas o Senhor é fiel e vos confirmará e lhes guardará do maligno. Então, a confirmação desta fé racional e da verdade nos nossos corações, com o amor de Cristo, derramado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Pai e pelo Filho, nos conduzirá, encaminhará os nossos corações, nossas almas,
no amor de Deus e na paciente espera por Cristo. E somos mandados e ordenados a apartarmos dos irmãos e dos homens que não andam segundo esta orientação e esta autoridade divina, apostólica e messiânica. Para não ficar muito longo o estudo, vamos concluindo. A paz e o amor de Deus nos nossos corações nos firmará com o dom da fortaleza do Espírito Santo, para que nós, trabalhando com fadiga dia e noite e com dor, até, como diz o Paulinho nos Hebreus, em Hebreu, na carta aos Hebreus, não resistisse até o sangue, se for preciso, trabalhando honestamente e ordenadamente em todas as coisas, com a razão da fé, na verdade, o amor de Deus, a misericórdia, a graça no coração, vamos prosseguir no caminho de Cristo, o caminho da salvação. E obedecendo a cartas. É um mandamento que Paulo diz aqui no capítulo 3, verso 14. Mas se alguém não obedece a nossa palavra por esta carta, notai tal homem, e não tenha companhia com ele para que se envergonhe. Então, se algum homem prega alguma outra doutrina, se não essa de Paulo, nós devemos, então, admoestar esses irmãos, para que eles se envergonhem da mentira que pregam. Portanto, é uma ordem obedecer as cartas, obedecer o Evangelho e as cartas, o Apocalipse e a palavra divina. É uma ordem divina, apostólica e messiânica. Jesus também já nos advertiu no Evangelho que se nós firmarmos a nossa casa, a nossa alma, nossa fé nessa rocha, ela ficará em pé depois de passar toda essa eficácia de Satanás com seu poder de ilusão sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Ela resistirá e nós seremos glorificados com Cristo e em Cristo. Ele nos glorificará o seu nome em nós. E nós seremos glorificados nele. Esta é, então, a mensagem, em resumo, do que Paulo fala para os que serem julgados dignos do reino de Deus. Paciência e fé para alcançar essa glória da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu nome diante de todas as nações, pois ele vem julgar a terra e os homens e nos dá um milênio de paz, prosperidade e vida. Pelo seu sangue, pela sua remissão dos pecados que ele levou sobre a cruz, como Arão e seus sacerdotes levavam o pecado do povo de Israel no deserto. Jesus Cristo levou, agora uma vez para sempre, os nossos pecados na cruz, as nossas culpas. Somente temos que guardar o seu amor em nosso coração, paciência, fé racional, nas cartas, na sã doutrina messiânica e apostólica, até o fim, até o último dia de nosso suspiro, quando o juízo individual da nossa alma se encaminhará para toda a eternidade, na misericórdia, na graça com o Senhor Jesus, estando unido com eles com fé para todo sempre. Então, você quer também se unir com Cristo nessa glorificação, faça sua confissão de pecado, procure a comunidade cristã. Me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador no meu coração para todo sempre. E Deus, pelas graças e amor do Pai e do Espírito Santo, você, meu ouvinte, se concorda comigo também, meu irmão, abençoe-vos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora e sempre, esse foi o Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Esse foi um pequeno estudo sobre a segunda carta aos Tessalonicenses do apóstolo Paulo.